Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Multiplicar. Dessa vez eu tenho a honra de poder falar com um ídolo que eu tinha na infância. Tô falando do Fábio Gurgel, tetracampeão mundial de jiu-jitsu e que tem uma baita história de empreendedorismo, que é o que a gente vai tentar construir aqui. Empreendedorismo ligado ao esporte e uma história de vida fantástica. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Caetano, um prazer enorme estar aqui. Show de bola, obrigado por ter aceito. Muito legal, pô, um grande prazer. Fala um pouco da tua história, como chegou no jiu-jitsu, por que tu começou, a tua história lá no Rio. Então, cara, eu comecei no jiu-jitsu com 13 anos de idade, é uma fase onde você tá saindo do cuidado dos pais, né? A hora que você já começa a andar sozinho na rua, né? Já começa a enfrentar ali os perigos que até então os pais normalmente protegem. E eu comecei a ficar inseguro. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma arte marcial. Eu falei, eu vi na televisão Bruce Lee e tal. Eu falei, vou fazer um karatê. Aí eu fui no karatê. Aí eu fiz alguns meses de karatê. E eu tenho um irmão mais velho que eu, 3 anos e meio. E a gente brigava dia sim, o outro também. Normal, né? Brincadeira de irmão, homem, era brigar um com o outro. E eu voltava do karatê falando, agora eu vou pegar ele nesse golpe aqui, que agora é minha vez. E só dava ruim pra mim. Eu apanhava mais ainda. Falei, cara, o karatê não tá funcionando. E aí, a minha irmã começou a namorar com o Heleno, que foi um grande amigo nosso depois, e ele fazia jiu-jitsu. E ele começou a me ensinar uns movimentos. Falei, cara, você tem que fazer jiu-jitsu e tal. Mas eu não dei muita atenção. Não sabia nem o que era jiu-jitsu. E aí, um amigo na escola falou, cara, eu vou entrar numa academia de jiu-jitsu que abriu aqui perto e tal, você não quer ir comigo? Eu falei, puta, eu quero. Vou começar no jiu-jitsu. E aí eu comecei a treinar 2 vezes por semana, numa academia pequenininha em Copacabana, com o professor Toninho, que já era um senhor, assim, mas muito, muito legal. E muito rapidamente, eu comecei a dominar o meu irmão completamente. E ele tentava reagir, piorava, ficava mais fácil. Eu falei, cara, me apaixonei completamente pelo negócio, né? Pô, me salvei do meu irmão. Tem aquele conceito do professor Clayton Christensen, né, que é um professor de Harvard, que é o job to be done. A real razão pela qual você contrata um serviço ou compra um produto. A minha no jiu-jitsu era parar de apanhar do meu irmão. E eu achei a resposta rapidamente. Então eu falei, cara, me apaixonei por isso aqui, eu vou continuar no jiu-jitsu. E era meu esporte, eu fazia todos os esportes possíveis, eu fui saindo deles, né? A minha casa sempre teve uma cultura de esporte desde muito cedo, a gente fez tudo que você possa imaginar de esporte, a maioria deles competindo, meus pais incentivavam a gente bastante a fazer isso. E aí eu fui pro jiu-jitsu. Anos depois meu irmão veio também, meses depois meu irmão viu que estava ficando ruim para ele, veio também pro jiu-jitsu, mas ele estava fazendo engenharia na PUC. E eu estava terminando o colégio. Era desproporcional a quantidade de tempo livre que eu tinha pro dele. Então ele nunca conseguiu me buscar, embora ele tenha sido medalhista de mundial também, foi até a faixa preta, mas ele não conseguiu se dedicar nem metade do que eu me dedicava. Então ele nunca me pegou, nunca mais apanhei dele desde 13 anos que eu tô livre dessa chaga de apanhar do irmão mais velho, entendeu? E aí, seguindo essa história, eu fui realmente me encantando com jiu-jitsu. Essa academiazinha pequena que eu havia começado fechou. E na mesma época, o mestre Romero Jacaré, que é o meu professor, ele estava voltando para o jiu-jitsu e abrindo uma academia do lado da minha casa, 2 quadras da minha casa. E aí o namorado da minha irmã falou, cara, você tem que treinar nessa academia que abriu ali agora, que esse cara é um aluno direto do Roger Gracie. O Roger Gracie tinha acabado de falecer, por isso que o Jacaré saiu do jiu-jitsu. O Roger Gracie teve um acidente de asa delta. Ele era o melhor membro da família Gracie na época, era o grande campeão da família. Ele morre num acidente de asa delta 6 meses depois de graduar o Jacaré faixa preta. O Jacaré fica, obviamente, num luto, né? Vai correr triatlon, sai do jiu-jitsu um pouco, e nessa época ele volta. E quando ele volta é exatamente no ponto que a minha academia fecha, e a academia estava no meio do caminho do meu curso de inglês para minha casa, tudo se encaixou perfeitamente, o que é o que a gente fala de sorte, né? Eu estava naquele momento ali,
E eu tive a oportunidade de entrar numa academia começando com um cara extraordinário tecnicamente. E eu vi aquele movimento, falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer pra minha vida. Eu tinha 15 anos de idade, eu falei, cara, isso aqui é o meu lance, eu vou fazer jiu-jitsu. Eu acho legal aquela história que tava falando com teu pai, que era executivo da Nestlé. Meu pai trabalhou na Nestlé 40 anos, se aposentou lá, teve uma carreira bem longeva na empresa. E o meu irmão fazia engenharia e eles estavam num determinado momento na sala de casa conversando sobre o mercado de trabalho, né? Meu irmão tinha acabado de entrar na engenharia na PUC no Rio. E eu tava do lado deles ali, olhando, né? Só papagaio de pirata na conversa. E de repente meu pai vira pra mim e fala, pô, e você vai fazer o que quando crescer? E eu, de bate-pronto, falei jiu-jitsu. Ele deu uma risada e falou, não, estamos falando de trabalho. Eu falei, não, eu também tô falando de trabalho. E acho que meu pai teve uma sacada genial, assim, e muito importante, né? Talvez ele nem... Não sei se ele teve essa consciência de que seria tão impactante e importante o que ele me falaria naquele momento, mas o fato é que ele poderia ter falado, para de falar besteira, né? Você vai ser advogado, você vai estudar não sei o quê, né? Ele não falou nada disso. Ele falou, cara, é mesmo, que legal, você sabe o tamanho desse mercado? Eu falei, não. Ele falou, então, é muito pequeno, né? Você vai ter que ser muito bom, você acha que você pode ser bom o suficiente? Eu falei, pô, acho que eu posso ser bom o suficiente. Ele falou, então, talvez bom o suficiente ainda não seja suficiente para você fazer uma vida de jiu-jitsu. Você vai ter que fazer diferente do que o mercado está fazendo. Porque quando você olha para o mercado de jiu-jitsu, tudo bem, eu entendo que você gosta do estilo de vida do Jacaré, mas será que o Jacaré conseguiria hoje ter uma família e não sei o quê, e ter dinheiro, né? E o Jacaré estava indo bem até. Eu entendi o que ele quis me dizer e da preocupação dele. E eu cresci dentro do jiu-jitsu com essa preocupação de que eu precisava fazer diferente para que eu pudesse me manter fazendo jiu-jitsu muito mais tempo, que era o meu objetivo / sonho de um garoto de 15 anos. Isso que eu acho fantástico, assim, 15 anos tu já fazia inglês, jiu-jitsu, ou seja, tu queria aprender, tu gostava de buscar conhecimento. Teu pai, com certeza, como ele foi executivo da Nestlé, ele tinha uma visão diferente, mas tu não empreendeu depois que você foi campeão jiu-jitsu, tu já tinha esse sonho muito antes, assim, eu não sabia nem o que era empreender, né? E acho que a gente tinha essa questão de estudo em casa, tanto da parte do meu pai, mas acho que principalmente da minha mãe, a gente tinha que estudar. Eu fazia o inglês não é porque eu achava legal, eu fazia o inglês porque não tinha outra opção, eu tinha que fazer. Tinha que estudar, eu tinha que fazer as coisas, não tinha muita moleza não. Você fazia as coisas que você quisesse fazer depois de ter feito todas as coisas que você tinha que fazer, mais ou menos assim. Então, mas eu sempre tive, e rapidamente eu fui entendendo que eu gostava tanto do jiu-jitsu, mas que, puto, como é que eu faria aquilo ser o meu meio de vida? Ser atleta? Pô, os maiores atletas do jiu-jitsu na época não ganhavam dinheiro, os campeonatos não tinham dinheiro. Mas eu entendi que, pô, por eu gostar tanto, eu queria ter reconhecimento naquele meio, eu achava que seria importante para qualquer decisão minha de futuro também ter destaque naquilo. Eu falei, cara, eu preciso me dedicar em primeiro lugar a ser o melhor disso que eu posso ser, tentar ser o maior campeão que eu consegui ser. E aí eu me dediquei seriamente a fazer isso. E aí eu fui tendo sucesso nas competições. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, bom, estou tendo sucesso nas competições, as pessoas estão admirando o meu jiu-jitsu, a forma como eu faço jiu-jitsu, né? Todo mundo fala, pô, o Fábio é super técnico, o Fábio isso, o Fábio aquilo. E eu falei, bom, meu próximo passo precisa ser como é que eu construo a forma de ensinar, porque ensinar para mim era o único, até hoje eu acho isso, tá? Era o caminho direto, mais óbvio e mais rápido para eu começar a ganhar dinheiro fazendo jiu-jitsu. Eu comecei a ajudar meu professor quando eu tinha 15, 16 anos e fui fazendo isso até aparecer uma oportunidade de eu ter meu próprio espaço num clube, que foi no Clube Federal no Rio de Janeiro, onde eu frequentava, que eu tinha um relacionamento, que ela falou, tem uma sala aí, o pessoal tá pedindo para jiu-jitsu, você não quer dar aula? Eu falei, pô, eu quero. E aí eu comecei lá, eu conciliava o meu treino com as minhas aulas, eu fui formando um grupo e fui ganhando dinheiro. Para um garoto de 19 anos, eu ganhava um bom dinheiro na época.
Eu falei, bom, acho que tá caminhando dentro do que eu esperava, né? E aí, quando você acha que tá caminhando do jeito que você esperava, os problemas começam a acontecer e você começa a ter que realmente empreender e lidar com todas as dores de qualquer empreendedor em qualquer setor, né? Não é diferente para ninguém, né? E como é que surgiu o nome Aliança? A Aliança, ela acontece quando eu saio para dar aula no clube e o Jacaré fica na academia dele, eu continuava treinando, eu era aluno da academia do Jacaré, e eu dava aula no clube aqui, no Clube Federal. Os meus alunos começaram a lutar contra os alunos dele, que eram os meus companheiros de treino. A mesma coisa aconteceu com o Alexandre, que é nosso outro sócio. E a gente olhou aquilo e falou, cara, pô, a gente é que nem uma família, a gente tá o dia inteiro junto, a gente treina o dia inteiro junto, a gente não vai lutar um contra o outro. Isso aqui não faz o menor sentido. Por que a gente não junta tudo e faz uma bandeira para todo mundo representar? Se a gente olhar na história do jiu-jitsu, isso já acontecia na Academia Gracie. A Academia Gracie tinha a Academia Gracie do Hélio Gracie. Aí depois o Carson Gracie saiu, fez a academia dele. E depois o Hollis saiu e fez a academia dele. O Hollis e o Carson, na verdade, dividiam o mesmo espaço, mas eram duas escolas diferentes. Um funcionava segunda, quarta e sexta, o outro funcionava terça, quinta e sábado. Mas cada um tinha os seus alunos. Carson Gracie, Hollis Gracie e Academia Gracie. Quando tinha um campeonato, eles faziam a seletiva interna e a Academia Gracie que era representada. Isso eu nem treinava ainda, mas era como acontecia lá atrás, década de 70 e tal. Depois essas academias se separaram e ficaram independentes. Ao invés de a gente fazer o movimento que eles tinham acabado de fazer, de se separar, a gente fez o contrário. Vamos juntar. E a gente funda a Aliança em 93 com esse único objetivo, de ser a melhor equipe de competição que a gente conseguisse ser, quem sabe um dia, ser a melhor equipe de competição do mundo. E aí a gente começa a ter sucesso, porque eles tinham se separado e a gente tinha se juntado. A nossa força começou a ser maior. Né? Em 93 tinha qual idade, Fábio? Eu tinha 23. 23. É. Você já pensava em ser a melhor academia do mundo? Já tinha esse sonho grande? Já. A gente está falando de um movimento que o jiu-jitsu era muito pequeno. Então, imagina que, para fazer uma comparação, você vê o quanto o jiu-jitsu cresceu. Quando a gente ia num campeonato, eu era faixa azul, garoto, 15 anos, a gente ia num campeonato. Cara, eu conhecia basicamente todos os competidores das academias do Rio de Janeiro, eu conhecia todo mundo. Hoje você vai num campeonato, sei lá, a gente tem agora, final de agosto, Campeonato Mundial de Vegas, um campeonato de Master, acima de 30. Tem 11 mil atletas. Em 3 dias. 11 mil atletas lutando acima de 30. São 44 áreas de tatame. É num centro de convenção de Vegas. É uma feira gigante. Não é só campeonato, né? As marcas estão todas lá. É uma feira. Então, esse é o quanto o jiu-jitsu cresceu. Mas naquela época era muito pequeno. Eu conhecia todo mundo. Então, a gente queria ser a melhor academia do mundo porque a gente tinha aquela rivalidade ali do Rio de Janeiro. Uhum. A gente não tinha ainda a dimensão de onde o jiu-jitsu podia chegar. Né? E quem falar que tinha, não tinha, porque não tinha como imaginar. Só que teve um advento que não dependeu da gente, mas que, de certa maneira, está ligado. O filho mais velho do Hélio Gracie se mudou para os Estados Unidos na década de 80, que é o Rorion. E ele começou lá, ele queria ser ator de Hollywood. E aí, ele foi para ganhar a vida, né? Mas aí ele achou um emprego, ele fazia faxina de casas para ganhar um dinheiro e dava aula disso na garagem. Numa dessas faxinas, uma mulher olhou para ele e falou: pô, mas você é bonitão, você devia ser ator de Hollywood. Ele falou: pô, claro, porque eu não pensei nisso antes, né? Mas o fato é que ela conhecia o produtor que levou ele para fazer umas figurações. Ele acabou começando a ficar influente em Los Angeles e tal, conhecendo as pessoas certas. Ele coreografou aquela luta do Mel Gibson no Máquina Mortífera. Ele fez umas pontas em uns filmes, mas o fato é que ele conheceu pessoas desse meio do showbiz, e aí ele
levou a ideia de criar um evento de Vale Tudo. E ele idealizou uma jaula onde 2 pessoas entrariam, só sairia uma. Na cabeça dele, ele falou, cara, eu vou provar a eficiência do jiu-jitsu igual a minha família fez no Brasil na década de 30, 40, 50. Isso virou o UFC. O UFC, em 93, exatamente no mesmo ano que a Aliança é fundada, começa a mostrar para o mundo o que era o jiu-jitsu brasileiro, a eficiência que existia no jiu-jitsu brasileiro. As pessoas chocadas com o Royce, que era um magrinho, batendo num monte de gente de todos os tamanhos. Quem são esses caras? Então todo mundo de arte marcial se voltou para o Brasil e falou, cara, eu preciso aprender isso. Quando eles chegaram no Brasil, a gente estava numa condição boa, a gente era uma equipe forte, já era campeão brasileiro, né? Eles falaram, cara, quem é o campeão brasileiro peso pesado? Eu falei, opa, sou eu. Pô, quer dar um seminário na Finlândia para mostrar o que é o jiu-jitsu? O meu primeiro seminário internacional foi em Helsinki, porque eu conheci um diretor da Nokia, na época, que estava na expansão da época Nokia, antigamente celular, tudo Nokia, né? Era bem na época do lançamento do celular, ali 94, 95 e tal. E aí o cara me convida para dar um seminário na Finlândia para explicar o que era o jiu-jitsu brasileiro para os caras que faziam jiu-jitsu europeu. E aí eu vou lá, dou o seminário, falo, cara, isso aqui é muito legal, né? Imagina viajar o mundo ensinando jiu-jitsu. Eu falo, cara, como é que eu posso vir para cá de novo, né? Porque o cara me trouxe uma vez, como é que eu posso amarrar isso aqui de uma forma que eu venha mais vezes? E eu falei, olha, o seminário tem esse formato, né? A gente vem aqui 2 dias, dá um monte de técnica. Na real, ninguém aprendia nada, porque 2 dias de uma imersão com, sei lá, 300 técnicas, ninguém conseguia entender. Eu falei, mas eu acho que esse modelo não é o melhor modelo para você. É até bom para mim, porque eu venho aqui, passo o fim de semana, delícia, volto para o Brasil, né? Ganho uns euros, está tudo ótimo. Mas eu acho que o melhor modelo para você seria se você me trouxesse para ficar 1 semana. Não vou te cobrar nada mais. Mas em 1 semana eu vou implementar na sua academia exatamente o sistema que eu uso na minha. Aí o cara falou, pô, fechado. Marcamos 1 semana, eu comecei a ir para a Finlândia todo ano, eu ia lá e passava 1 semana. Aí, no caminho da Finlândia, eu consegui um ponto na Alemanha. Aí eu fazia Alemanha 1 semana, Finlândia 1 semana. Aí um cara me ligou de outra cidade na Alemanha e falou, cara, tem Berlim também. Eu fazia Frankfurt, Berlim, Helsinki. Chegou um ponto que a gente tinha 7 cidades na Finlândia. A gente tinha ponto em Hämeenlinna, Porvoo, Turku, Oulu, Hämeenlinna. A gente tinha 7 cidades. Então, eu precisava ficar 7 semanas. Eu falei, cara, não dá para eu fazer tudo, porque tá faltando semana, né? E o Jacaré começou a fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. O Jacaré tinha se mudado para os Estados Unidos. Então, a gente foi crescendo a associação Aliança agora, que aí sim eu comecei a olhar no futuro. Falei que isso aqui pode virar uma rede. Não mais uma equipe de competição somente. Isso aqui pode ser uma rede. Porque eu estou entregando para o cara aqui um sistema de aula. Embora eu não tivesse ainda. Numa dessas minhas viagens, eu estava conversando com um aluno e ele fazia 21, uma espécie de Kung Fu. E esse cara fala, pô, sabe quantos alunos de 21 meu professor tem? Eu falei, nem que é 21, pô? Ele falou 50 mil. Ô, louco. Aí eu falei, entendi errado, né? Ele falou 5,000, eu entendi que era 50,000. Ele falou, não, 50,000. Só na Alemanha. Eu falei, cara, me mostra o que é esse vídeo. Deixa eu assistir uma aula. Porque talvez o caminho seja eu levar o 21 pro Brasil, né? Porque, pô, a aliança inteira devia ter 1.000 na época. E aí, cara, eu fui assistir uma aula, puta, não tinha nada de interessante em termos de arte marcial, assim, zero eficiência. Não era um workout legal que tava todo mundo tipo crossfit, também não era aquilo. Eu falei, cara, como que esse cara tem tanto aluno? Ele falou, não, aqui eu vi o cara, uns alunos andando com uns cartões assim, né, na mão. Ele entrava na sala, dava o cartão pro professor e tal. Eu falei, o que é aquilo ali? Ele falou, não, aqui é o sistema. Todo aluno aqui tem um sistema e metas curtas que ele tem que cumprir e tal. Eu falei, pô, que interessante. E baseado em que isso? Não, baseado no nível que ele tá. Eu falei, tem níveis? Tem nível tal, tal, tal. Eu falei, Quando eu saí dessa conversa, eu falei, cara, a gente tá fazendo tudo errado.
O jiu-jitsu tinha virado uma arte marcial muito voltada para a eficiência, para o resultado, por ser a melhor luta do mundo, por bater em todo mundo de forma literal. E as academias só valorizavam quem tinha esse perfil. Os campeonatos de jiu-jitsu começaram a crescer e as academias queriam ter equipe campeã. Então elas focavam cada vez mais as aulas e o treinamento para o campeão. E se a gente parar para olhar, a percentual da população que tem essa aptidão física e tem essa vontade é mínimo. Não estava pegando hobby, né? Você estava pegando só a competição. Só o profissional. E que, coincidentemente, não queria pagar. Porque ele queria ser profissional, ele queria ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. Eu falei, cara, tá tudo errado. A gente está fazendo tudo errado. Daqui a pouco até a nossa equipe de competição vai sumir. Porque vai faltar material humano. Você não tem de onde pinçar o cara. E aí eu venho dessa viagem de volta para o Brasil e eu talvez tenha tido ali o grande insight da minha vida, da minha carreira empresarial, vamos dizer assim. Eu peguei o método que existia na Academia Gracie, de aulas particulares, porque a Academia Gracie lá atrás, a Academia Gracie de 1950, ela chegou a ter 600 alunos particulares. Uma coisa... Nenhuma academia no mundo tem hoje. Acho que a academia que mais alunos particulares tem, a minha de São Paulo, tem 130. Que é um negócio já absurdo para a realidade. A Academia Gracie só tinha aluno particular. Eu peguei esse currículo da Academia Gracie e quebrei a cabeça para adaptá-lo para as aulas de grupo. Porque as aulas de grupo de jiu-jitsu nunca tiveram método. Você ia na academia de jiu-jitsu, o professor estava lá, ele dava um aquecimento, escolhia 2 técnicas out of the blues, fazia os alunos replicarem aquela técnica, repetirem por alguns minutos e botava os caras para lutar. Imagina, se você pensar numa cronologia de aprendizagem em qualquer setor, em qualquer coisa. Você não chega numa faculdade de direito e o professor fala assim, então, vai ler agora e defende aquela tese. Vai começar o júri ali, você precisa... O cara fala, não, peraí, mas eu não sei nada ainda, né? Era mais ou menos isso que o jiu-jitsu fazia. Você chegava lá, eu te mostrava 2, 3 técnicas e te jogava no Shark Tank lá pra você se virar. E ninguém ficava, óbvio. Eu costumo chamar essa turma que ficou de 8 sobreviventes, né? Os caras atravessaram o deserto, tipo, não tinha nenhum cuidado. Eu falei, não, mudou tudo, a gente vai mudar tudo. Eu desenvolvi esse método que contemplava o aluno de aula coletiva, olhando pelo ponto de vista do aluno faixa branca, não mais pela vontade do professor. Sabe o que hoje todo mundo fala de cuidar do cliente, olhar pelo ponto de vista do cliente, jornada do cliente? É isso que a gente começou a fazer lá atrás. Falou, cara, vamos olhar pelo ponto de vista do aluno. E aí mudou completamente. A gente começou a entender que, bom, o faixa branca não se mistura, água e óleo. Ele não entende o que eu estou falando para faixa roxa. Então, a aula de faixa branca é separada. Separamos a aula de faixa branca, separamos intermediário, separamos avançado, separamos competição, voltamos para os kids, separamos Baby Eagle, Little Eagle, Eagle Warrior, Youth, fomos separando todas as faixas etárias das crianças. Você vem nessa jornada, uma se conecta com a outra, e aí você pode chegar para o nosso aluno hoje, quando entra numa escola Aliança, ele tem 3 aulas introdutórias particulares para ele se preparar para entrar na turma de iniciante. Para que em nenhum momento da jornada dele ele fale assim, não sei o que esse cara está falando. E evitar o churn logo no início, a desistência. Você simplesmente, onde está concentrado o maior churn? No começo. Onde a gente percebeu que tinha um churn muito grande também, na mudança de um nível para o outro. Iniciante para intermediário tinha um drop, assim, perdia muita gente. Por causa do desafio? Porque a gente estava... O intermediário estava muito próximo do avançado ao invés de estar próximo do iniciante. Mas é uma questão de calibragem. Entendi. Né? Então a gente vem fazendo esse método há muitos anos. O método, ele é um organismo vivo, né? Que a gente altera ele, ajusta ele o tempo inteiro.
Mas a gente foi criando uma jornada para o nosso aluno confortável. Que ele estava num ambiente protegido. O nosso faixa branca não luta. Nas primeiras 60 aulas ele não tem nenhuma disputa. Ele só aprende a técnica. Ele só prepara o corpo. Ele só entende o jogo. Quando ele chega uma hora que ele quer disputar. Aí ele fala, legal, então a gente vai disputar aqui, ó, só nesse quadradinho. Não é uma luta, mas você vai entender o que é uma disputa real de alguém fazendo força com você, mas nesse ambiente controlado. Que a gente vai esticando esse ambiente controlado, tem uma hora que você está rolando, nem sabe mais, nem sentiu. Então é um cuidado pelo ponto de vista de aluno, mas agora a gente tinha o quê? O que era o mais importante? A gente tinha um método de ensino. Eu, como método de ensino, posso chegar para o meu filiado e falar, cara, eu tenho uma coisa que você precisa. A nossa relação comercial agora tem sentido. Não era só porque você foi meu aluno um dia. É porque eu realmente consigo te entregar um suporte que faz sentido você estar comigo. Tu consegue fazer com que ele ganhe dinheiro com vocês. Exatamente. Ou seja, toda essa tua jornada a gente teve várias lições aí, né? Tu queria ser campeão mundial para se tornar uma autoridade. É. Tu queria fazer benchmarking, tu fez benchmarking para conseguir achar um método que fizesse sentido e pudesse escalonar o teu negócio. Sim. E foi legal uma vez que nós conversamos que tu falou que, pô, tu não sabia o que era empreender, então primeiro tu começou lá no lado do professor para aprender como ensinar, depois tu foi ver lá como pagava as contas, como administrava. Então, quando eu tive a oportunidade, né, de ajudar meu professor nas aulas, eu vi que ele precisava de ajuda num monte de coisa. Eu estava lá para ajudar. Então ele estava dando aula para um aluno, aí tinha que dar presença para o aluno. Eu falei, pô, quer que eu dê presença? Ele falou, não, por favor. Aí eu dava presença para todos os cartões lá, dava presença para todo mundo. Aí eu vi ele atarefado lá, falou, quer que eu vá no banco ali depositar o cheque? Ele falou, pô, por favor. Eu ia descer no banco ali, depositava o negócio. Aí, tudo eu estava ali, né? E eu fui vendo como é que funcionava, como é que ele fazia, quanto ele pagava de aluguel, quanto ele gastava para manutenção da academia, quanto ele pagava os professores, quanto sobrava para ele no final. Eu fui vendo que aquilo ali era uma possibilidade real e que tinha muita coisa para melhorar. Eu falava para ele, pô, vamos dar aula particular, a tarde inteira a academia está vazia, fechada. Vamos fazer aula particular aqui de tarde. Ele falou, não, pô, de tarde eu vou descansar e tal. Eu falei, pô, deixa eu dar aula aqui. Ele falou, não, pode dar e tal. Eu comecei a ter os alunos particulares, eu movimentava a academia. E aí ele viajava, eu ficava lá tomando conta de tudo, eu adorava. E uma vez que ele foi para Bali, ele falou, não, vou fazer uma viagem de 2 semanas e tal. Eu falei, tá bom. E não tinha internet, não tinha nada. Aí ele foi. Aí deu 15 dias, chegou um cartão postal. Pô, aqui tá muito legal, pô, o Bali é lindo e tal, vou ficar mais um pouquinho. Eu falei, tá bom. E eu fui segurando a academia. No final, ele ficou 45 dias. A academia continuou exatamente igual. E eu tinha 17, 18 anos de idade. Sabe? E aí eu fui tentando entender o máximo que eu podia do negócio, mas eu era muito amador, porque a operação era muito amadora. Uhum. Quando eu mudei para São Paulo... Já buscando fazer uma academia maior. Sim, eu vim para cá porque eu entendi que o Rio de Janeiro tinha chegado no limite muito rápido, né? Eu tinha 21 anos, eu tinha acabado de lutar um Vale Tudo que tinha me trazido uma exposição de mídia muito grande, uma luta que foi transmitida pela TV Globo. Eu já tinha me juntado com o Jacaré, a gente já era sócio de uma academia que era um teatro em Ipanema, a gente já tinha mais de 200 alunos. Falei, cara, tá meio que no limite do que eu consigo visualizar aqui. E começou a ter um movimento migratório dos professores de jiu-jitsu para os Estados Unidos. Eu não queria sair porque eu tinha acabado de ganhar a faixa preta. Eu queria competir de faixa preta, eu queria lutar com os melhores, né? Eu falei, eu não quero sair. E os melhores estavam eram brasileiros, 100% brasileiros, concentrados no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu vou para São Paulo, porque São Paulo é perto, né? Eu vou e volto, eu venho competir e tal. O jiu-jitsu está embrionário em São Paulo ainda, mas é um mercado muito maior. E tinha na questão uma coisa que sempre me incomodou no Rio de Janeiro, era a mentalidade do carioca, da cultura do mais barato, né? No sentido de que o carioca acha mais importante ele ter o status de não pagar. Isso pro carioca é muito importante. Esse é o grande status do carioca. Cara, sou amigo do Caetano, eu não pago. Pô, vou lá fazer um curso, ele não me cobra nada porque ele é meu brother.
Essa é a cultura enraizada no Rio de Janeiro. Isso sempre me incomodou muito. E eu não deixava isso acontecer na minha academia. Mas eu não tinha como controlar o mercado, né? Então, eu era duro na minha academia, eu não baixava o preço da academia, não deixava ninguém treinar de graça. Mas o jiu-jitsu era permeado por um monte de gente que fazia isso e achava que era assim que tinha que ser. São Paulo era uma outra história. São Paulo, o cara faz questão de pagar o valor. Ele só quer um bom serviço, que eu estava totalmente disposto a entregar. Eu falei, cara, tem muito mais sentido eu ir para São Paulo do que eu ficar aqui. E eu me mudei para São Paulo. Então a Aliança ganhou um ponto agora, né, em outra cidade que a gente não tinha. E eu comecei um trabalho em São Paulo. E eu fui vendo as dificuldades de você empreender numa escala um pouquinho maior, né? Então, eu tinha uma academia legal, bem localizada, mas era difícil administrar. Eu falei, cara, eu preciso aprender isso. Não tinha benchmark no jiu-jitsu nenhum. Eu fui atrás do mundo fitness, que já tinha rede de academia, que já tinha virado um jogo de gente grande. E olha que interessante. Isso quando, Fábio, só pra... Isso a gente tá falando de, cara, 90, final de década de 90, início dos anos 2000. 2000 por aí. Né, quando eu já tava com essa preocupação, assim, de melhorar a minha gestão, de entender melhor do negócio e tal. E o curioso é quando você olha na década... Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu no início da década de 80, o jiu-jitsu e a ginástica e a musculação, elas ocupavam os mesmos espaços no Rio de Janeiro. O Jacaré tinha a academia dele lá de 60 metros quadrados, do lado tinha uma academia de 60 metros quadrados de ginástica e a outra porta era uma academia de musculação. Era assim, não tinha academia grande. Eu lembro quando montou a Rio Sport Center no Rio, que era uma academia tipo, uau, parecia que tinha chegado uma nave espacial. Eu, quando fui para São Paulo, eu fui contratado pela Fórmula, que era academia embaixo do shopping, 3 piscinas. Era um negócio, não tinha no mundo um negócio aqui. Estava muito começando o fitness a despontar como um negócio grande. E eu falei, cara, deixa eu aprender o que esses caras estão fazendo e tentar trazer para o jiu-jitsu que eu puder trazer, né? E eu fui fazendo, até que eu estava dentro de uma academia em São Paulo, aí esse espaço, essa academia é negociada, vendida, e eu mudo para a sede da Aliança São Paulo, que a gente está até hoje, a gente está há 14 anos nesse prédio, em 2010. A gente está mudando agora, inclusive a gente está indo para um prédio novo, mas a gente ficou 14 anos lá. Quando eu mudo para esse lugar, eu falo, cara, agora eu preciso aprender de fato. Aí eu vou atrás de um mentor e fico alguns anos aprendendo a gerir, minha academia começa a melhorar, a gente começa a ter realmente uma academia lucrativa, e aí eu falo, bom, só está faltando uma peça aqui, que eu não estou conseguindo entregar, que ele também não consegue me entregar, que é o marketing. Porque o marketing estava num momento... Tem uma história engraçada, a gente fez uma panfletagem, 15 mil panfletos na Vila Olímpia, que é o bairro que a gente está lá, super condensado de gente. Não veio nenhum aluno. Em 15 mil panfletos. Falei, cara, não é mais isso, né? Ninguém pega panfleto na rua, eu não pego panfleto na rua, né? E aí eu conheci o marketing digital. E aí eu fui estudar marketing digital e aí a coisa mudou completamente, né? A gente conseguiu atingir as pessoas, conseguia dar mensagem para as pessoas, e aí é o que... As mudanças do marketing acontecem também numa velocidade grande, mas a gente conseguiu chegar na capacidade que a gente entendia ser a capacidade máxima da academia. Não, isso é muito, muito legal. Eu tenho um amigo que é o André Siqueira, cofundador da RD Station. E eu nunca me esqueço, uma vez eu estava batendo um papo, conversando, e ele me mostrou um vídeo do case sucesso de vocês, da Aliança, no marketing digital com a RD Station. Foi. Eu me dediquei bastante, assim, cara. Eu fiz uma imersão mesmo, assim, de, cara, eu preciso aprender isso aqui. Eu vou fazer tudo que eles falavam lá, eu estudava... E eles disponibilizavam, até hoje eles disponibilizam muito conteúdo, né? Então eu estava muito ativo. Eu fazia. Eu dava 12 aulas por dia e eu fazia o marketing da academia inteiro. Então, assim, eu precisava entender daquilo, né? Foi muito legal e a gente virou um case lá que foi... Eu fui palestrar no evento que eles fazem lá em Floripa. Foi muito legal. Me diz, vamos fazer uma correlação agora do jiu-jitsu ou do esporte
com a parte do trabalho, com a dedicação, com o foco, liderança? Olha, eu gosto de olhar da seguinte maneira. Se a gente for viajar no tempo e ver os problemas que a gente enfrentou como humanidade, eles continuam aí. O ser humano tem os mesmos tipos de problemas, ansiedades e medos e aversão a risco, coragem e covardia. Tudo está lá desde sempre. O que eu acho que o jiu-jitsu se tornou para mim e que eu acho que eu consigo, de certa forma, criar as analogias para que as pessoas entendam do que o jiu-jitsu é capaz para fora, é no sentido de mostrar como o jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento de virtude. A cultura da aliança hoje é baseada nas 4 virtudes cardinais: coragem, justiça, sabedoria e temperança. Tudo está ligado nisso. Se você pensar na vida do empreendedor, você pensa um pouco na jornada do herói, né? Então, assim, cara, tá lá, tô protegidinho aqui, tô perto dos meus pais, da minha família, pô, agora eu preciso sair pro mundo, vou tentar fazer alguma coisa que ninguém nunca fez, vou tentar fazer uma coisa diferente. Cara, é um mergulho no desconhecido. O que te faz ter segurança para poder mergulhar no desconhecido? A sua capacidade de se adaptar. Se eu tenho uma boa adaptabilidade, e aí a gente volta para a analogia do jiu-jitsu. Quando eu estou lutando com alguém, eu tenho pequenas derrotas o tempo inteiro. Né? Porque tudo que eu quero fazer, ele quer exatamente o contrário. Então eu seguro tua mão, você tira. Eu falo, pô, queria segurar a mão dele, ele tirou. Agora eu vou botar a mão na gola do Caetano, ele vai, tira de novo. Eu falo, pô, esse cara não deixa eu fazer nada que eu quero. São micro derrotas que a gente vai tendo ao longo do caminho. Nada muito diferente do que a tua jornada de empreendedor, né? Você vai tentar fazer uma coisa, vai perder, errar, vai dar errado, não sei o quê. Tudo dá errado, né? Frustração o tempo inteiro. Você vai passando a lidar com essa frustração de uma forma diferente. Ao invés de eu me frustrar e ficar prostrado porque eu não consegui, eu estou o tempo inteiro tentando outro caminho. Porque o meu objetivo não mudou. Se eu segurei tua mão e você tirou, eu vou segurar tua perna. Eu vou tentar de outro jeito. Eu vou ter técnicas que vão me levar, técnicas diferentes que vão me levar para o mesmo caminho. E eu vou tentando elas. E se desistir, perde. Se desistir, você perde. E você só desiste quando você não quer mais brincar. Enquanto eu estou no jogo, eu posso perder 300 vezes. Porque esse perder, para mim, não é exatamente perder. Você está me mostrando como é que não dá para fazer agora. Deixa eu tentar de outro jeito. Então, isso vai te gerando esse poder de adaptabilidade. Isso está diretamente ligado com a virtude da coragem. Porque é isso que me garante que eu posso ir. Isso me dá segurança. E as pessoas pensam em coragem e elas associam o medo como se o medo fosse o oposto. O medo não é o oposto da coragem. O medo é um sentimento que você não controla, que eu não controlo. A gente tem o medo. Quando vem uma coisa desafiadora para você, você tem medo. A coragem, ela é a ação que você tem que tomar quando você sente medo. A outra ação, o oposto da coragem, chama-se covardia. E aí a gente tem 2 estradas muito claras aqui de escolha de vida. Quero pegar a estrada da coragem ou vou fugir dela, vou fugir do problema e vou cair nessa estrada da covardia. Qual é a grande diferença aqui? Nós somos seres sociais, né? A gente está sempre cercado de pessoas. Quem corre nessa estrada é o trapaceiro, é o invejoso, é o cara que ele mente porque ele gostaria... O que é a mentira, né? Eu gostaria de ter algo que eu não mereço ter. Então eu vou tentar contar uma história diferente do que realmente é. Essa turma tá toda junta aqui. Buscando atalhos, vantagens. Buscando vantagem a qualquer custo, mostrando o conveniente ao invés do correto. Tá tudo aqui, ó. O cara fala, não, vai lá, pega aquele dinheiro lá. Mas não, mas cara, esse dinheiro não é meu. Então vai lá, botar na mão aí, ó, pega aí. Isso no exemplo extremo, mas o conveniente, ele é a arma do diabo, né? O conveniente é danado. É aquilo que te dá um pouquinho de vantagem contra o que é realmente correto de você fazer. Quando você está na estrada da coragem, as pessoas valorizam o sacrifício. Isso aqui que é admirado. Se o cara te vê caindo, tentando, o cara vai te dar uma mão. Falou, Caetano, vem por aqui, ó.
segue teu caminho, mas você sempre tem alguém para te ajudar. Você sempre tem alguém para se inspirar. Você sempre tem alguém que já passou pela dor que você passou. Porque tu tá fazendo por merecer aquela ajuda. Essa é a estrada da virtude, cara. As pessoas virtuosas, que são empáticas, são generosas. Não existe generosidade aqui é tudo fake. Não existe generosidade real na covardia. O covarde é o bicho mais perigoso que tem. O cara que tem capacidade, tem outro dia o J. Pires estava falando sobre isso, que não existe virtude em você ser fraco. Você precisa ser forte para ser virtuoso e não usar a sua força. O que ele está dizendo é assim, esse cara que é fraco, o covarde, esse cara é um cara muito perigoso. É um cara que você não pode confiar em absoluto. Porque ele tá topando qualquer coisa. Pra tirar vantagem. É. Ele tá fugindo do problema. O cara tá fugindo do se entregar, né, de dar o seu melhor. Porque dar o seu melhor não é garantia que você vai conseguir. Você vai dar o seu melhor e o resultado não pode não chegar. Né? Você luta um campeonato mundial, você acha que quem tá lá não tá dando o seu melhor? Tá todo mundo dando o seu melhor, só tem um campeão. Então a estrada da coragem, a coragem eu acho que é a mãe das virtudes. Cara, você tem oportunidade de treinar isso todo dia no jiu-jitsu. A gente tá lá no tatame, tem 30 pessoas. Tem aqueles que você ganha fácil, tem aqueles que são difíceis. Pra onde você vai? Se você quer se desenvolver de fato, você precisa ir no difícil. Não é que você não vai treinar com alguém que se tem facilidade, faz parte do treino também. Mas você não vai fugir daquilo, porque aquilo te desenvolve. Vai ter hora que você vai estar no maior sufoco querendo desistir, mas você não vai desistir, porque não é correto você desistir. Não tem golpe, você está cansado. Como é que você lida com esses problemas? Como é que você trabalha a tua resiliência? Até porque quando tu se esforça, tu constrói uma jornada que tu também não quer jogar fora, né? Claro. Tu quer manter aquilo. Imagina, você vai desistir por nada, já vai até aqui. Né? Então o jiu-jitsu vai se transformando nessa grande ferramenta. Você aprende no jiu-jitsu que não existe sozinho, cara. E olha que é um esporte individual, hein? Você não tem como evoluir sozinho no jiu-jitsu. Você precisa das pessoas. Você precisa desse time aqui, ó. E aí, quando você precisa do time, você precisa entender que quando você conquista alguma coisa, você não conquistou sozinho. Você deveria olhar na janela e agradecer as pessoas que te ajudaram. E quando dá errado, você tá ok de matar no peito e falar, puta, a culpa é minha, eu errei, como é que eu posso melhorar? E aí você fala, bom, beleza, então eu sou um cara que dou valor às pessoas que me ajudam, sou um cara que não fujo da responsabilidade, tô aqui me arriscando na estrada da coragem, tô disposto a pagar o preço, significa que eu tenho accountability, né? Assim, é o skin in the game, eu tô aqui, eu tô na frente, eu me arrisco e tal. Quando as pessoas vão ficando nisso aqui é desconfortável. E a gente não precisa mentir para as pessoas que não é desconfortável. É desconfortável. A questão é como é que eu fico confortável no desconforto. A gente tem isso pintado no teto da academia. Você está treinando, você olha para cima, acha o conforto no desconforto. Quase que um mantra do jiu-jitsu. Acha o conforto no desconforto. Porque não é evitar o desconforto. Porque você só evitar o desconforto significa que você vai ficar aqui, ó. Quando eu venho aqui é incerto, aqui é turbulento, aqui é caótico. Ali vai aprender. Mas vai ficar menos. Você vai ficar... Né? É que nem você tá você tá num avião. Aí daqui a pouco tem uma turbulência. Você tá o piloto tá lá, turbulência. Porque ele pega aquilo todo dia. Você começa a se acostumar com essa incerteza. Essa incerteza, esse lugar caótico, que eu gosto de chamar de extremo, é onde as coisas extraordinárias acontecem. Não existe absolutamente nada extraordinário acontecendo na zona de conforto. Se você não enfrentar os seus medos e as suas incertezas, você não vai construir absolutamente nada que vale a pena ser construído. Ou seja, para tu construir algo extraordinário, tu vai ter que se desafiar pra caramba, viver no extremo em algum momento. Sempre. E olha que interessante, né? As pessoas tentam buscar um equilíbrio, o balance. Essas pessoas ficam aqui no médio.
Elas estão na média. É mediano, que é a origem da palavra medíocre. Aqui, em cima do muro, faço mais ou menos. Tô aqui. Quando você vai no extremo e se acostuma com essa velocidade aqui, com essa turbulência, com esse mar caótico, cara, quando você volta um pouquinho, você já quer ir de novo, porque isso aqui é ridiculamente sem graça. Fácil. O que eu acho que as pessoas têm ainda dificuldade de entender, e talvez a geração mais nova tenha mais ainda, e talvez a gente esteja contando mal, que foi um outro insight que eu peguei da palestra do Jordan Peterson, que recentemente teve no Brasil. Ele falou, a gente está contando muito mal a beleza do sacrifício. Cara, essa jornada aqui é demais, velho. Isso aqui é muito mais legal que isso aqui. Quantidade de experiência que você vai acumular nesse jogo difícil, incerto, caótico, duro, sofrido. Cara, é incrível. É essa vida que eu quero viver. Não é uma vida sentada num sofá vendo Netflix. Que graça que tem isso. Você não está produzindo nada, você não está ajudando ninguém, você não está fazendo nada por ninguém, você não está descobrindo nada novo, você não está se desafiando, você não está se desenvolvendo. Por que você está vivendo? Isso que eu ia falar, parece que tu tá fazendo peso na Terra. É isso, é isso. Sêneca tem uma frase que é sensacional, ele fala assim, não é que nós temos pouco tempo de vida, é que nós desperdiçamos o nosso tempo não fazendo as coisas. Se você acordar cedo, se alimentar bem, fazer exercício e produzir algo que ajude os outros, cara, sua vida vai ser divertidíssima. Você vai ter um super propósito. Você vai trabalhar energizado. Ah, vai ser fácil? Não, mas quem falou que é para ser fácil? Quem disse? Quem no mundo olhou e falou assim, Caetano, vem aqui que eu vou te dar um caminho. Cara, que vai ser muito fácil, não precisa fazer nada. E as pessoas que tiveram isso de alguma forma estão muito distantes de serem realizadas e felizes, concorda? Total. Então não dá valor porque é fácil. Claro, ninguém dá. Aí você fica lá e as pessoas associam o sucesso muitas vezes ao dinheiro, que é uma outra, que é um componente que é traiçoeiro, né? Porque você fala assim, eu tenho grana, tá, imagina, você tem 30 anos de idade, aí você cria uma startup, aí você vende por milhões de dólares, com 30 anos de idade. E aí? Acabou a sua vida? Você parou de fazer coisas, se desenvolver, de tentar coisas novas, só porque você ganhou dinheiro? O dinheiro não é o objetivo final. Não pode ser. Ele é uma consequência, beleza, ótimo, ganhar dinheiro, maravilhoso. Mas não é ele que me bota numa condição de não querer fazer mais as coisas. Porque se for isso, você está no lugar errado. Se tu perdeu o apetite pelo risco. Você perdeu o apetite por realizar as coisas. Por realizar as coisas. Perfeito. Porque realizar as coisas não é ter dinheiro. Realizar as coisas é realizar as coisas. Sei lá, você pega o exemplo do Elon Musk aí. Trilhardário, o cara faz um negócio muito doido, né? Quando ele já era bilionário, né? Porque ele vendeu o PayPal, ele fez all-in de novo. Várias vezes ele fez isso. O cara não tá nem aí pro dinheiro. Porque ele quer construir. Ele quer fazer. Deixar um legado. Ele quer fazer. E essa é a palavra mágica. Você trabalha para quê? Para o resultado ou para a construção do legado? É simples assim. Se você trabalhar para a construção do legado, quando você vai lá e ganha o campeonato mundial no domingo, cara, segunda-feira é outro dia. Eu continuo construindo, não estou preocupado, já passou aquele resultado. Pô, bati a meta da empresa. Tá. Vamos fazer de novo. Vambora, né? O que mais tem pra gente fazer agora? Sabe? Versus, cara, bati a meta, peguei meu bônus. Tchau. Não, velho, tava tudo errado, entendeu? Tava tudo errado na tua cabeça. Você tava fazendo as coisas única e exclusivamente pelo dinheiro. Esse caminho é furado.
Ele é por isso que a gente vê tanta gente que tem uma condição financeira avantajada e é infeliz. Sim, e eu diria mais. É a maioria. A maioria das pessoas que tem dinheiro porque tem dinheiro não são realizadas. Não vou dizer infeliz ou feliz, porque isso aí também não sei se é essa a medida, né? Porque aí entra numa outra discussão do que é felicidade de fato. Eu acho que tá atrelado a esse propósito de construção de legado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem muito a ver também com a história que a gente vai querer contar ao longo do tempo, né? Pô, eu vou querer contar uma história de que eu fiz algo bacana, que ajudou os outros, como o nosso projeto da Multiplier aqui, que é promover progresso e conquistas. Sim. Eu não precisava ter feito esse negócio, sim. Mas fiz porque eu quero agradecer as empresas por terem concebido a oportunidade da minha família de ter crescido junto com elas. Eu digo outras empresas. Né? Então, você vê, no final do dia, a gente faz o que faz bem pra gente. Você tem teu negócio, aí você montou um outro negócio, você fala, pô, isso aqui o negócio tá indo super bem e tal. Mas no final do dia, você olha que esse negócio ajuda mais um monte de gente. Exato. E é isso que as pessoas não entendem. Quando eu me apaixono pelo negócio jiu-jitsu, eu falo, cara, diretamente eu impacto a vida de 30 mil pessoas todos os dias. São os alunos da Aliança. Indiretamente... Hoje são 30 mil no mundo, em 30 países. Indiretamente, cara, eu impacto uma comunidade gigante, de milhões de pessoas. Por como eu falo do jiu-jitsu, pela autoridade construída dentro da comunidade. Pelo exemplo, arrastar. Pelo exemplo, o que for. Né? Então, quando eu faço as coisas, cara, eu faço por essas pessoas, de certa maneira, também. Ah, Fábio, então você é altruísta. Eu falei, não sou. Eu diria que eu sou um egoísta virtuoso. Porque isso me faz bem em primeiro lugar. Né? Então eu não estou aqui tirando o meu ego da equação e querendo bancar a Madre Teresa de Calcutá. Faz bem para mim. E o segredo está em alinhar o que é bom para mim com o que é bom para os outros. Isso está na virtude do egoísmo de Ayn Rand, está na dialética da vaidade de Dostoiévski. Todos os pensadores, até hoje, quando você vai falar de propósito de vida, de felicidade e tal, tem esse alinhamento. Tem uma turma que acha que dá para fazer sem nenhum, totalmente desprendido. Eu não sou capaz. Talvez as pessoas até consigam, não estou julgando, mas eu preciso, cara, fazer algo para mim. Mas quando isso é alinhado com benefício para as pessoas, que isso, na verdade, é o que o empreendedor faz. Pô, você tira um negócio do zero, tira uma ideia do zero, gera riqueza, gera emprego, melhora a vida de um monte de gente, toca um monte de família. É exatamente isso. Só que às vezes ele não olha isso. Tem que enxergar esse todo. Eu acho que esse legado, esse impacto que uma empresa gera na sociedade é que às vezes não é falado. Então. Não é valorizado. Eu acho que não é valorizado porque a gente está comprando uma narrativa de que o empresário é malvadão. E eu acho que a gente que está do lado dos empresários, né, tem que falar de volta. Porque existe um perigo, né, que é a janela de Overton. Você vai limitando o que é permitido você falar. Né? Então as pessoas falam, empresário, malvadão, explorador, não sei o quê, né? Cultura de Marx, divisão de classe, explorador, só quer ganhar, só pensa em dinheiro, aqueles papos completamente fora. Completamente fora. Só que aí você não vai falando nada. Você fala, besteira, deixa eu tocar meu trabalho aqui, tá tudo certo. Você não vai falando. As pessoas vão ficando proibidas de falar diferente disso. Esse é o conceito da janela de Overton. Né? Você vai levando, ela vai mexendo para a esquerda. Daqui a pouco você não pode falar nada. Aí você não pode chamar o gordo de gordo, você não pode chamar o preto de preto, você não pode chamar não sei o quê. Você não pode falar nada, porque não é mais permitido. Quando isso acontece,
As pessoas só falam o que é permitido, consequentemente o pensamento está controlado. Porque se você só fala, aí é George Orwell puro, né? Nova língua e tal. Você só pode falar o que é permitido você falar. Como é que você pensa, como é que você se expressa dos seus pensamentos? Só tem essas... Naturalmente, o teu pensamento passa a ser controlado. E tu vai ficando limitado, né? Claro. Porque tu fica dentro de um quadrado. É isso. Então, acho que tem um movimento muito legal acontecendo no Brasil de recuperação dessa... Mas a gente acho que sofre bastante isso. O próprio empresário, muitas vezes, ele é acanhado. Ele tem quase que vergonha de ter sucesso. Pô, como é que eu posso ter sucesso no Brasil, num país tão desigual? Mas quem falou que é para ser igual? Agora pensa que você tendo sucesso, quantas pessoas você tira da pobreza? O que é melhor? Você não fazer e ficar todo mundo igual na pobreza? Ou você tirar um monte de gente da pobreza e criar uma desigualdade? Qual o problema da desigualdade? Quem que é igual aonde? Exato, no esporte, em qualquer Imagina lugar, igualdade no coisa. esporte. Que igualdade é essa? O esporte está aí para ser provado a desigualdade. Eu quero provar que eu sou melhor que o outro. Então não tem igualdade. Igualdade não tem, não deveria ter. As pessoas são diferentes, com qualidades, capacidades e skills diferentes. Fábio, obrigado pelo papo. Obrigado. Foi fantástico. Se deixasse, ia longe aqui, porque tá sendo uma Muito aula legal. para mim, tá? Obrigado, cara. Muito legal. Eu só fiquei com uma última curiosidade. Quantos livros tu lê? Porque é incrível o teu conhecimento. Cara, você sabe, isso é uma coisa que eu sempre gostei de ler, mas não é só ler. Tem uma fase que eu lia esporadicamente, estava sempre lendo alguma coisa. Aí passava uma fase assim, mas estava sempre lendo alguma coisa. Depois eu comecei a ganhar um ritmo de leitura. Eu falei, cara, eu vou me propor a ler 1 hora por dia. Sagrado. Igual eu tenho que me exercitar 1 hora por dia, eu vou ler 1 hora por dia. E isso virou minha rotina. A gente está falando de talvez 5, 6 anos atrás. Só que quando você lê 1 hora por dia, você vai ler 50, 70 livros por ano. Pensa que não... E foi engraçado porque eu tive esse insight lendo um livro do Taleb, Nassim Taleb. Não me lembro se era o Antifrágil ou se era o Lógica do Cisne Negro. Eu acho que era o Lógica do Cisne Negro. E ele falava o seguinte, falou, cara, as pessoas são manipuladas pelas informações. As pessoas são extremamente manipuladas pela mídia. E eu decidi que eu ia parar de fazer isso, eu ia parar de consumir qualquer tipo de mídia. Ele falando de relato no livro. 2 horas de mídia por dia é a média que as pessoas assistem de notícia. E eu falei, pô, mais ou menos. Escuto rádio no carro, chego em casa, ligo uma TV, ligo um Globo News, não sei o quê. Né? Era esse cara. Me achava altamente informado. Ele falou assim, eu parei de ler, eu parei de ver qualquer tipo de mídia e troquei por 2 horas de leitura. No meu ritmo de leitura, eu leio 100 livros a mais por ano. Taleb falando. Passam-se 10 anos. Eu tenho 1000 livros a mais de conhecimento. Quem você acha que é mais informado? Você que ficou vendo TV? Ou eu que li 1000 livros? Eu falei, nossa, um soco na boca. Desse dia em diante, eu nunca mais liguei a TV. Não vejo absolutamente nenhum noticiário. Acompanho as notícias pelo Twitter, às vezes, assim, para saber o que está acontecendo. Ele ia falando o seguinte, a notícia importante vai chegar em você. A notícia que você consome, ela é 100% mentira. 2 dias depois ela se transforma, 1 semana depois ela pode... Não, a notícia que chega em você é totalmente enviesada. 2 dias depois ela é corrigida, 1 semana depois ela pode ser uma total mentira ou eventualmente... Ou perde valor. Perdeu o valor. Não tem por que você consumir isso. E eu de fato troquei. E eu aumentei minha leitura. Então, tem uma época que eu estava lendo 2 horas por dia. Sempre que eu posso, a leitura passou a ser para mim um grande prazer. Aí eu falei, bom, mas tá legal. Lê o quê? Porque esse é o próximo ponto. Né? Você vai lendo bons autores, você vai tendo muitas referências. Né? Então eu comecei a ler Jordan Peterson, ele falava de um monte de livros. Eu fui ler a literatura russa, porque ele falou, cara,
tem que ler Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, uma história sensacional dos gulags dos campos de concentração da União Soviética. Aí eu comecei a ler isso, falei, nossa, eu quero entender mais de União Soviética. Eu fui ler os Romanov, a história da dinastia Romanov. Aí quando você lê Romanov, você tem que ler Revolução Russa, você tem que ler Lenin, Stalin, Trotsky. Aí quando você lê isso, você fala, peraí, então tem influência de Catarina, para você ler a Revolução Francesa. E aí você vai num... E eu estava lendo coisas de qualidade, mas sem um guia, até que há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer o professor Guilherme Freire, no Em Busca da Verdade. E eu, de novo, uma sorte, eu caí na primeira turma que ele estava montando. E aí é um curso de formação clássica. O que você vai ler? Você vai ler os grandes pensadores, você vai ler as obras que são realmente importantes, né? Que mudaram a civilização ocidental como a gente conhece. Então você vai ler Ilíada e Odisseia, você vai ler Eneida, você vai ler... E aí Dante Alighieri, você vai ganhando uma qualidade, que são livros atemporais. E aí quando você olha e vê eu estava conversando com um amigo outro dia, eu falei, cara, eu vi uma foto olhando no Estado de São Paulo, não faz mais isso, velho, não posta um negócio desse. Isso depõe muito contra você, entendeu? Então eu comecei a ter um guia intelectual, assim, que vai mudando, vai subindo, né, cara, o nível, sabe? Então é uma viagem muito bacana e isso para o mundo dos negócios é sensacional, cara, porque esse conhecimento te permite entender coisas que já aconteceram no passado, que... Algumas dinâmicas, né? As dinâmicas são as mesmas, cara. O ser humano é o mesmo. Show! Então, Fábio, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado vir aqui na Multiplier, compartilhar teu conhecimento, vir aqui falar no podcast com a gente. Tenho certeza de que quem nos assistiu até aqui tá muito contente aí com o que tu passou. Fiquei impressionado, cara. Conheci tua história como atleta, até como empresário, mas não tinha noção da qualidade e da quantidade de conhecimento que tu tem, cara. Parabéns. Obrigado, Caetano. Prazer aí. Valeu. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente. E pessoal, vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. E em breve estaremos colocando mais um episódio aí pra vocês. Um abraço.